no ar mais um programa Direto ao Ponto. Tenho o prazer de ter aqui no nosso estúdio hoje o ex-ministro da Previdência Social, atual presidente do Instituto, Roberto Brant, que é advogado, professor universitário, produtor rural. Quer dizer, o senhor tem inúmeras qualificações. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Glauber, é um prazer. Doutor Roberto, eu vou começar falando com o senhor sobre a coisa que é essa questão da Previdência, né? Então, como é que o senhor está vendo? O governo está reclamando muito, quer dizer, a Previdência está quebrada. Como que o senhor vê isso aí? O senhor que é um especialista no assunto também. Bem, é verdade que os sistemas de previdência público e privados no Brasil estão todos desequilibrados. E se eles permanecerem com as regras atuais, eles vão arrastar consigo as finanças de municípios, de estados e do próprio país. Nós já sabemos disso há muito tempo. Os últimos governos, todos eles, tentaram, a seu modo, fazer alguma reforma da Previdência. Não fizeram a reforma necessária exatamente por causa de resistências no Congresso e, às vezes, na sociedade. Então, o governo Fernando Henrique fez uma ampla reforma da Previdência do INSS. Depois eu cheguei a ser ministro da Previdência do governo Fernando Henrique. Nós fizemos algumas leis complementares e ordinárias que aperfeiçoaram a reforma, só que ela não alcançou seus objetivos, porque algumas coisas essenciais, como o estabelecimento de uma idade mínima mais elevada para a aposentadoria, essa medida não passou no Congresso por um voto, por um mísero voto. Depois o governo Lula também trouxe para si essa tarefa de fazer uma outra reforma da Previdência. Eu ajudei, eu fui presidente da comissão na Câmara e foi uma luta grande, mas algumas mudanças foram feitas no sistema de previdência dos servidores públicos. Mas tanto a de Fernando Henrique quanto a de Lula foram incompletas. Elas não resolveram o problema definitivamente e agora nós estamos todos envolvidos nisso. O Estado brasileiro está fiscalmente quebrado, a União Federal. Os estados brasileiros estão na situação que todos nós vemos, alguns deles não estão conseguindo sequer pagar a folha de pagamento, é o caso do Rio de Janeiro. E a Previdência não é o único fator desse desequilíbrio gigantesco, mas é um dos principais ingredientes. Sem tocar numa reforma da Previdência, nós vamos ter de viver como estamos vivendo agora, ou seja, na maior precariedade fiscal, sem que o Estado possa investir, sem que possa prestar os serviços mínimos e elementares para a sociedade, principalmente para aqueles que precisam mais, mas que está na hora da gente, pelo menos diante do quadro que está à vista de todo mundo, fazer algo mais. Mas daí, no caso, sendo pontual, indo direto ao ponto, o senhor acha que simplesmente elevando a idade mínima para a aposentadoria, vamos supor, tem se falado muito das mulheres, né, que tem que igualar a idade de mulheres com os homens. O senhor acha que isso vai resolver? Este é um fator fundamental ou tem outros fatores? Eu não quero ser muito otimista, não. O problema da Previdência não é um privilégio do Brasil. Todos os países do mundo que têm regimes diferentes do nosso estão também com problemas dessa natureza. A raiz disso é demográfica. Até pouco tempo atrás, nascia muita gente e as pessoas viviam pouco tempo. Então, havia sempre novos trabalhadores chegando ao mercado e, portanto, financiando o sistema, e as pessoas ficavam muito pouco tempo aposentadas e logo morriam. A idade média a expectativa de vida era muito baixa. Essas coisas se alteraram completamente. As taxas de natalidade caíram no mundo inteiro. No Brasil, hoje, ela é de 0,9%. Dentro de 25 ou 30 anos, a população brasileira vai começar a cair em termos absolutos, não é em termos relativos, em termos absolutos. E as pessoas estão vivendo, graças a Deus, muito mais, por causa dos benefícios do crescimento econômico, da alimentação melhor que o agronegócio propicia, e dos programas de combate à pobreza. Então, ficou nas regras atuais, é impossível que o sistema sobreviva, porque as pessoas podem se aposentar aos 55 anos e vão morrer com 85. Então, elas vão passar tanto tempo aposentado quanto passaram trabalhando. Então, o problema de estabelecer uma idade mínima é indispensável, isso é o ponto de partida para homens e para mulheres, porque as mulheres, elas vivem muito mais do que os homens. Isso não é uma opinião, isso é um fato demográfico que está registrado em todas as estatísticas de população. Agora, só isso também não resolve. Na verdade é que nós precisamos que a economia volte a crescer, porque
por que a Previdência está fazendo uma pressão tão grande nesse momento? É que, além dos problemas estruturais que ela tem, e um deles é a idade, a economia parou de crescer. O desemprego aumentou. As pessoas desempregadas não contribuem com a Previdência. Pelo contrário, elas recebem recursos da Previdência em forma de auxílio-desemprego e coisas dessa natureza. Então, eu acho que nós saímos do nó da Previdência, nós precisamos mudar as regras do setor privado e do setor público. Precisamos acabar com as aposentadorias especiais, quando as pessoas se aposentam cedo demais. Precisamos acabar com as diferenças gritantes que há entre a aposentadoria do setor privado e do setor público. E precisamos voltar a crescer e dar mais emprego para a população. Então, é um conjunto complexo de questões. Não é uma solução simples e única para esse conjunto de problemas fiscais que nós estamos vivendo. Eu já entrevistei aqui no Direto ao Ponto um especialista. Uma vez ele me disse que o problema seria a contribuição rural. Que, na verdade, as aposentadorias rurais é que estariam quebrando, vamos supor, de uma certa forma, a Previdência, porque qualquer pessoa que ela trabalhou na roça pela vida inteira, ela não contribui, depois chega lá com 65 anos, 70 anos, ela vai lá e entra com o pedido de aposentadoria, apesar de não ter contribuído. O que o senhor acha disso? Esse assunto merece um esclarecimento. Primeiro, colocar a culpa no setor rural é um equívoco. Por quê? O produtor rural, ele não tem nenhuma conexão, nenhum vínculo com esses aposentados especiais. O produtor rural é como o produtor urbano, ele tem seus empregados, a legislação trabalhista que se aplica no campo é a mesma da cidade. Então, o empregador rural, ele cumpre a legislação trabalhista, ele desconta dos seus empregados a contribuição previdenciária, 8% ou 9%, conforme o caso, recolhe aos cofres da Previdência, e ele próprio, quando vende a sua produção, ele tem descontado na nota fiscal da venda de leite, ou da venda de café, ou da venda de gado, 2,3% sobre o faturamento bruto. E isso é a contribuição do empregador. Que seria aquele fundo rural que... Não, esse não é o fundo rural. Não? Esse é a contribuição previdenciária propriamente dita. Nas cidades, as empresas industriais e comerciais, elas descontam do empregado e recolhem a contribuição do empregado. E a sua parte é 20% sobre o total da folha de pagamento. No campo, não é 20% sobre a folha de pagamento, é uma porcentagem sobre o faturamento. Isso é vantajoso para o produtor rural? É, mas também é vantajoso para o governo. Por quê? Porque se fosse sobre a folha, nós íamos pagar um pouco mais. Mas acontece que a fiscalização sobre a folha seria quase impossível. Porque, como a nossa contribuição é sobre o faturamento, o governo basta fiscalizar os laticínios, os frigoríficos, os processadores de grãos, porque eles é que cobram do produtor e recolhem aos cofres públicos. Então, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas jurídicas no Brasil. Se fosse sobre a folha de pagamento, eles teriam de Mas agora, fiscalizar 370 mil, 400, 500 mil proprietários rurais. Agora, isso é só para financiar a previdência do INSS, que não é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial nasceu com o governo militar, chamava-se Fundo Rural. As pessoas podiam ter direito a esse benefício quando chegavam a determinada idade e ganhavam metade do salário mínimo. Vocês se lembram disso. Quando veio a Constituição de 88, eu fui inclusive constituinte, nós dissemos que nenhum benefício social podia ser inferior ao salário mínimo. Então, o Fundo Rural passou a ser um salário mínimo. Passou a ser processado pelo INSS, porque são aposentadorias não contributivas. São pessoas que jamais contribuíram, mas que tem um direito tem o direito e se não fosse esse direito, elas morreriam. Quer dizer, o Estado tem alguns deveres mínimos com relação à população desamparada. Essa população é desamparada porque são pequenos proprietários, pequenos meeiros, que não têm um trabalho assalariado, não recolhem para nenhum instituto, não tem nenhuma proteção. Então, a sociedade brasileira decidiu, e eu acho que decidiu corretamente, proteger essa população. Isso não tem nada a ver com o produtor de soja, nem com o produtor de café, nem com o produtor de leite. Porque essas pessoas não podem trabalhar para os produtores. Porque se elas trabalham, elas se desqualificam para a concessão desse benefício. Então, nós temos de separar isso. Essas aposentadorias só estão no INSS por questão de comodidade. O INSS tem uma máquina muito boa para processar benefício, pagar benefício e controlar e fiscalizar benefício. Se você tira do INSS, vai ser o caos.
Agora, não podemos confundir nem somar uma coisa com a outra. São quantidades heterogêneas, elas não se prestam a ser somadas. Então, querer cobrar do produtor rural o déficit da Previdência Rural é uma besteira. A Previdência Rural ela se alinha junto com outros benefícios sociais, como a Bolsa Família, os benefícios da Lei Orgânica da Previdência Social, que se aplicam às populações urbanas deserdadas, né, quando eles ficam velhos ou ficam inabilitados para o trabalho. Então, é o conjunto de políticas sociais, que não são de natureza previdenciária e deviam ser tratadas de modo separado. Agora, o Fundo Rural, o senhor acha que ele é injusto, no caso? O Fundo Rural. Não. É esse que diz que hoje, por exemplo, tem ações que fizeram que ele parasse, que o produtor não está pagando mais o Fundo Rural. Né? Não, mas que está na justiça. Não, eu acho que o produtor vai perder. A senhora acha? Eu acho que isso não é injusto. Veja bem, uma indústria, um comerciante, ele recolhe dos seus empregados 8%, não é isso? E ele paga 20% sobre a folha de pagamentos. O sistema de previdência, ele tem que ter uma contribuição do empregado e uma contribuição do empregador. Só um minutinho, nós vamos para um breve intervalo e eu vou querer entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Não sai daí. De volta direto ao ponto, falando com o ex-ministro e também presidente do Instituto CNA, Roberto Brandt. O senhor estava falando sobre a questão do Fundo Rural. O senhor falou assim que, por exemplo, as pessoas que entraram com esta ação do Fundo Rural podem vir a perder. Por que o senhor acha isso? Eu acho o seguinte, o sistema de previdência, como definido na Constituição, é um sistema solidário. Tem de haver contribuição do empregado e do empregador. Isso é assim no Brasil e assim no mundo inteiro. Certo. Na indústria, o empregador, ele desconta 8% do empregado e recolhe em nome do empregado. E ele próprio paga 20% sobre o total da folha. Paga muito mais do que o empregado, mesmo porque o empregado, você sabe que tem um limite de contribuição, e o empregador paga sobre o total da folha, qualquer que seja o salário. No campo, deveria ser a mesma coisa. Nós recolhemos os 8% dos empregados e depois vamos cobrar 20% da nossa folha. E isso para nós é muito mais. Então, optou-se como um benefício para o produtor rural descontar 2,3% do faturamento. E evidentemente que se você for examinar atividade por atividade, vai sempre ter alguma que diz, para o meu caso é melhor ser pela folha. E outra, não, para mim é melhor ser sobre faturamento. Acontece que você não pode deixar isso sob a escolha da atividade. Vamos pôr na indústria. A indústria automobilística tem um faturamento enorme para um gasto de mão de obra pequeno. Então essa fala, não, essa eu quero pela folha. Aí vem o hospital, ou o colégio, ou a universidade, que todo gasto praticamente é mão de obra. Se esse for cobrar sobre o faturamento, é muito melhor do que sobre a folha. Então, você não pode dar essa opção para o empregador. O sistema de previdência, ele é solidário. Há uma contribuição do empregado e outra do empregador. Se os empregadores rurais continuassem ganhando liminares, o governo ia acabar mudando o sistema e passando tudo para a folha. O que era um inferno, mesmo porque a fiscalização sobre 400 mil empregadores rurais ia ser meio caótico e nós íamos pagar mais. Pode ser que na soja pague menos, mas no café, por exemplo, que eu conheço, no leite, paga mais. Então, de qualquer maneira, nós temos de ter visto o seguinte, os dois lados têm de contribuir para o sistema. Em todo lugar do mundo é assim. Em qualquer, mesmo nos regimes. Ou seja, se não está recolhendo no Fundo Rural, vai ter que pagar, sobre a folha. Não adianta ele achar que... Não adianta que vai ficar sem pagar nada, não tem cabimento. Não tem cabimento. Isso é resquício do tempo que nós não éramos uma atividade capitalista, como somos hoje. Hoje a distinção entre urbano e rural, em termos econômicos, praticamente não existe. A coisa mais moderna que tem no Brasil hoje é exatamente o agro. Uma fazenda de soja no Mato Grosso tem mais tecnologia, mais sofisticação do que a maioria das indústrias no interior de São Paulo. Então, mas mesmo assim, doutor, eu acho que no agro, no caso, existem algumas diferenças com relação à questão de jornada de trabalho. Não, isso né? é claro. O que o senhor acha? Até o deputado Nilson Leitão tem um novo projeto de lei e falando, separando, inclusive, agora tendo uma lei sobre o trabalho rural. O que o senhor... Sou inteiramente a favor, inteiramente a favor. Porque o que aconteceu? Antigamente, a legislação trabalhista se aplicava na cidade e não se aplicava no campo, o que era uma situação anômala. Aí, quando chegou a hora,
em vez de fazer uma legislação trabalhista para o campo, que era o que devia ser feito, porque as características são totalmente diferentes, eles simplesmente disseram o seguinte: aplica-se a legislação da cidade no campo. Gerou muita distorção. Porque a jornada, vamos ver o exemplo, por exemplo, do chamado remuneração do trânsito do empregado. O trabalhador urbano, ele anda em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou em Recife, 2 horas de casa no trabalho e 2 do trabalho para casa. 4 horas, ninguém paga isso a ele, é ele que paga. E até a passagem ele é que paga. Nós pegamos os nossos trabalhadores na cidade, andamos 10, 20 quilômetros de ônibus, e somos obrigados a pagar desde o momento em que ele está na fila na cidade esperando chegar o transporte. Quer dizer, nós damos o transporte e ainda temos de pagar isso como jornada. Isso é um absurdo. Além disso, é preconceituosa. É preconceituosa. Isso é pelo seguinte: a imagem de que o fazendeiro brasileiro é um velho capitão do mato. Não é verdade. É o setor mais moderno, mais avançado, socialmente justo. Onde é que está o melhor IDH do Brasil hoje no interior? É no interior do seu estado, Mato Grosso. É o meu município. Nem sabia que era, mas vários municípios lá têm melhor serviço de saúde, têm melhor serviço de educação, pago por quem? Pelos produtores rurais brasileiros. É o imposto deles, de mais ninguém. Então, nós precisamos de uma legislação trabalhista adaptada à natureza da atividade no campo. É totalmente diferente. Mas o senhor acha que vai ser uma tarefa fácil ou vai ser uma briga feia? É uma briga feia por causa do que há de ideologia nessa coisa da legislação trabalhista. A nossa legislação trabalhista foi concebida em 1943. Hoje ela é totalmente anacrônica. O mundo que ela queria regular não existe mais, nem na cidade, nem no campo. Todos os países que conseguiram se desenvolver e ser competitivos, eles abandonaram aqueles velhos dogmas da década de 40. E nós aqui ainda continuamos atrelados a ele. Esse governo, presidente Temer, pretende propor no começo do ano que vem uma medida que eu acho que é muito relevante. É você poder negociar com os sindicatos dos trabalhadores condições de trabalho diferentes da que está estabelecido na lei e prevalecer o acordado em relação ao legislado. Eu acho que esse é o caminho mais fácil do que desmontar tudo, porque... Ou seja, os acordos coletivos valem mais do que a lei. Aí nós vamos juntar com o trabalhador... Mas tem crítica sobre isso, né? Sim, mas tem, por quê? Eles querem manter aquela ossatura que está lá na CLT. E o pior, eles puseram a CLT dentro da Constituição. Eles querem parar o tempo, ou quiseram parar o tempo, só que o tempo ri deles. Porque o que está acontecendo é mais desemprego, é menos investimento. Se você quer acabar com o desemprego no Brasil, você tem que flexibilizar o mercado de trabalho. Agora, essa coisa de fazer o acordado prevalecer sobre o legislado é justo, porque o acordado pressupõe o consentimento do trabalhador, que sabe muito mais que é o seu interesse do que os seus representantes aí das centrais sindicais. É claro, resguardados alguns direitos. Claro, né? Resguardado o salário mínimo, uma jornada mínima, isso é claro, máxima, tudo isso é claro. Equipamentos de segurança, claro, segurança no não, trabalho. Ninguém discute isso. Isso ninguém discute. Agora é um absurdo, né, doutora? Muitas vezes a pessoa, ela quer ter o direito de trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais de dinheiro e não pode. Porque ela precisa sustentar a sua família, dar mais conforto à sua família, entendeu? E é interessante que o juiz de trabalho, eu duvido que o juiz, ele trabalhe só 8 horas. Não. Então, teoricamente, ele é um escravo, né? E além disso, nós temos características. Na época da safra, nossas demandas são diferentes da entre-safra. Então, a relação de trabalho no campo, com exceção de algumas profissões técnicas, ela não se estende ao longo de todo o ano. Você não pode pagar um exército de mão de obra durante o ano todo. As características são diferentes. Nós queremos ignorar isso. Não, o que o senhor disse é muito interessante, porque... vem de uma época que, por exemplo, a pessoa trabalhar 12 horas no cabo de enxada, cortando cana, arrancando feijão, realmente é uma coisa degradante. Mas agora, se você for imaginar que você está numa colheitadeira, com ar-condicionado, com música, entendeu? Com controle, você tem que trabalhar, no caso, um dia ou outro, você trabalhar 12 horas, que isso vai fazer mal para você, e não vai, nem é 12 horas seguidas. Então, é preciso flexibilizar essas coisas. É preciso flexibilizar e é preciso reconhecer a natureza diferente do trabalho hoje. Eles estão com os olhos voltados em 43. 43 tem 70 anos atrás. Então, o anacronismo é uma das piores doenças do país. E fechar os olhos para isso. Então, na verdade, esses grupos ideológicos, eles são contra a agricultura comercial, como se o mundo pudesse viver sem ela. O mundo fica esperando que o Brasil o alimente,
porque nas próximas décadas nós somos o único país no mundo que ainda tem espaço para crescer a produção nas quantidades que serão requeridas pelo aumento populacional, na Ásia e na África principalmente. Então, exatamente sobre isso que eu queria. Nós estamos indo para o final do nosso programa, temos 2 minutinhos só. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Existe uma demanda muito grande, diz que 70% do que vai aumentar a demanda de alimentos, 40% vai vir do Brasil. Como é que o senhor está vendo isso com relação à tecnologia e pesquisa? Isso é um dado da FAO, né? Não fomos nem nós que inventamos, a própria FAO. Se o Brasil acode, ou o mundo vai passar fome. Eu acho que a pesquisa está avançando, a pesquisa pública e a pesquisa privada também. Agora, nós temos alguns obstáculos, os obstáculos de natureza institucional. Nós temos bom clima, temos bons solos e temos bons agricultores. O que é que nos atrasa? Burocracia. A burocracia, a legislação, a incerteza, tá certo? Conflitos falsos, como o famoso conflito ambiental. Nós somos uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo. Basta ir à Europa para saber se lá tem reserva legal, se lá tem APP. O que o senhor achou das declarações do ministro na COP22? A posição dele lá? Com relação a essa questão ambiental. Você está falando do ministro da Agricultura? Da Agricultura, Eu não vi a declaração. É que ele disse que o produtor brasileiro ele não tem condições dele se pagar por tudo que o mundo quer. Não, claro. Veja bem, na Europa, nos Estados Unidos, o ônus da preservação ambiental é da sociedade como um conjunto. Aqui eles estão querendo colocar os custos da preservação e da conservação exclusivamente sobre o proprietário rural, que não é proprietário, é produtor rural. Essa palavra proprietário é mal empregada, é o produtor rural. Então, é uma posição injusta, é claramente injusta. Agora, mesmo nós lutamos para ter um código florestal, não é que nos desse benefícios, não, que nos desse um mínimo de previsibilidade. E segurança, né? Segurança jurídica. E agora já há setores da sociedade querendo, inclusive, bloquear ou impedir a entrada em vigor desse estatuto, que é rigorosíssimo. Então, nós precisamos de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de compreensão, porque nós temos os fatores essenciais. Precisamos de liberdade para produzir. Esse é um insumo que, em certos momentos, fica faltando aqui na vida rural brasileira. Tá certo. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer, viu? Estarei sempre às suas ordens. Tá certo. Tá aí, concluímos mais uma entrevista especial para você. Você pode rever esta e outras entrevistas através do nosso site do Canal Rural. Eu aguardo você todo domingo aqui neste canal.